Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso de Estatística e Probabilidade e hoje nós estamos mais uma vez com a aula remota, com a aula 13. Vamos falar sobre os exercícios sobre probabilidades. Mas antes de mais nada, meu nome é Ben David. Para vocês que nos assistem pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Pedimos que, se gostarem e acessarem nosso canal, se inscrevam nele para que vocês possam receber mais materiais. Para aqueles que já se inscreveram, deixem o seu like e aqueles que estão se inscrevendo também deixem o seu like para que a gente possa impulsionar ainda mais os nossos vídeos para que outras pessoas possam ter o alcance. Dito isso, gostaria de agradecer imensamente a todos vocês e hoje na nossa aula 13 nós estamos nos referindo a exercícios sobre probabilidades. Tivemos algumas aulas densas anteriores, as aulas 11.1.2, a aula 12, foram aulas mais teóricas, e agora, por meio de exercícios, queremos aplicar algumas definições, alguns resultados interessantes que nós temos para poder elucidar tudo aquilo que estudamos teoricamente. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa tela de apresentação. Então hoje nós estamos aqui com a nossa aula 13 de exercícios e vamos discutir algumas coisas interessantes que falamos nessas 3 últimas aulas. Relembrando alguns assuntos que nós estudamos, temos que elencar aqui alguns deles, porque está envolvendo tanto a parte de probabilidade quando se refere a eventos do espaço amostral, como também a forma de medir as probabilidades quando estamos contextualizados dentro do contexto de variáveis aleatórias. Então, isso é interessante, porque aqui nós temos algumas coisas interessantes. Nós fizemos, nas nossas aulas anteriores, algumas situações interessantes, que foi a questão da definição da medida de probabilidade, mostramos apenas a definição clássica e a atual, que está baseada nos axiomas de Kolmogorov. Falamos também de algumas propriedades da definição de probabilidade, em que nós temos alguns resultados interessantes, como a probabilidade da união, a probabilidade da interseção. Temos alguns outros resultados, como a questão da probabilidade do evento complementar e uma série de outros resultados que nós tivemos nas aulas. E nós apresentamos de forma simplificada nas aulas anteriores e que vocês podem reforçar isso que vocês assistiram nas aulas anteriores. Aqui embaixo, vocês têm tanto os links para o acesso a estes materiais, como o nosso livro de apoio, que está também aqui embaixo, que é o livro de Estatística e Probabilidade. Em alguns momentos, nós vamos precisar também do pacote Lean, do qual foi estruturado dentro da linguagem R. Aqui a gente também tem o livro de apoio para quem não tem noção sobre o ambiente R. E a gente deixa os links aqui embaixo para que vocês possam reforçar apenas as ideias que passamos aqui e vocês reforçam com a leitura mais aprofundada de tudo isso que a gente está falando no nosso livro. Então, nós falamos também de uma outra coisa muito interessante, que foi a definição de eventos independentes, em que nós fizemos uma certa distinção entre o que às vezes acontece muito quando se está estudando probabilidade, é sentir a dificuldade da diferença entre eventos disjuntos e eventos independentes, como também fizemos a definição da probabilidade condicional, como nós, com a prévia de um conhecimento, antes da realização do experimento, nós mudamos o espaço amostral. Com a definição da probabilidade condicional, se faz necessário verificar se esta probabilidade, se este resultado é realmente uma probabilidade. E aí tem que seguir os axiomas de Kolmogorov. Apesar de na apresentação da nossa aula nós não termos reportado isso, no nosso livro a gente demonstra que, de fato,
A probabilidade condicional é uma probabilidade que está, sim, baseada na definição, baseada nos axiomas de Kolmogorov. E, por fim, vem o grande resultado desta aula, quando a gente está abordando a parte de evento, a probabilidade baseado observando os eventos do espaço amostral, vem o teorema, que é o teorema de Bayes, em que este teorema é um teorema interessante, em que a gente faz, em que, inclusive, nós vamos fazer uma abordagem aqui deste teorema, em termos de exercício, em que a gente consegue realmente calcular a probabilidade inversa dos resultados que nós temos baseado em probabilidades condicionais e que isso é uma mão na roda para muitos problemas que a gente consegue resolver. Numa questão filosófica, em termos estatísticos, a gente consegue observar que este teorema ele cria um ramo dentro da área da estatística que é chamado de inferência bayesiana, em que a experiência do pesquisador pode ser agregada nos modelos probabilísticos. Isso é uma condição muito interessante e que, para quem está ou deseja se aprofundar, este teorema é muito interessante para abrir portas para esta área tão importante da estatística que é a inferência bayesiana. E aí, após isso, a gente entra na definição de variável aleatória, fazemos uma contextualização para mostrar que a mesma probabilidade que nós obtemos em um determinado evento, associando agora ou realocando este evento para um outro espaço amostral induzido por essa variável aleatória, a gente vai observar que os conjuntos que estão nesse espaço amostral induzido podem ser, as suas probabilidades podem ser obtidas de forma equivalente do que eu tivesse olhando para o meu espaço amostral original. E aí a gente subdivide as variáveis aleatórias quanto à sua natureza, dizendo que os valores assumidos pela variável aleatória lá no meu espaço amostral induzido, do qual nós podemos obter um conjunto B que está nos reais, mas este conjunto ele é contável ou enumerável, nós dizemos que esta variável aleatória é uma variável aleatória discreta. E quando esse conjunto B é não enumerável, no caso, sendo um conjunto infinito e não enumerável, nós dizemos que temos uma variável aleatória contínua. No caso dos discretos, podem ser finito ou infinito, mas sendo enumerável. E, diante disso, a forma de nós medirmos a probabilidade destas variáveis aleatórias, nós apresentamos diversas definições, como a função de distribuição, a função de probabilidade que é específica, a probabilidade de x assumir um determinado valor. No caso discreto, nós utilizamos a função de probabilidade. A função de distribuição é uma função que calcula a probabilidade acumulada até um determinado ponto das variáveis aleatórias, sejam elas discretas ou contínuas. A função de probabilidade é uma função que calcula a probabilidade de x assumir um determinado valor, no caso das variáveis aleatórias discretas. E no caso das variáveis aleatórias contínuas, como não conseguimos calcular a probabilidade de x assumir um determinado valor, mas na realidade em uma determinada região, nós criamos uma função auxiliar, que é a função densidade de probabilidade, para que isso fosse possível medir a probabilidade dessas variáveis aleatórias. Assim como no caso da variável aleatória discreta, nós também podemos calcular a função de distribuição para as variáveis aleatórias contínuas. E, por fim, a gente fala das medidas resumo, no caso da esperança, variância e desvio padrão. No nosso exercício, nós vamos falar ainda de algumas medidas, como a mediana e a moda, dentro da mesma ideia do que nós temos no contexto
lá da estatística descritiva, só que aqui agora a gente está falando, no caso, a nossa frequência, o nosso eixo Y, que mediria a nossa frequência relativa na realidade que no caso seria a probabilidade empírica, no nosso caso agora nós temos a probabilidade teórica, é a função de probabilidade nesse caso, para o exemplo que nós vamos mostrar. E aí, naquele mesmo conceito que nós temos de mediana, de dizer que é o ponto em que abaixo tem 50% das observações e que acima tem 50% das maiores observações, nós temos esse conceito da mediana. E no caso da moda, seria o valor mais frequente, em que, em termos discretos, vai dizer para nós aquele que tem maior probabilidade. Então, nesse sentido, nós contextualizamos e relembramos os assuntos que nós tivemos lá desde a aula 11 até a aula 12 e que agora nós vamos apresentar alguns exercícios, 3 apenas. Não temos como abordar tudo isso, então a gente elencou 3 exercícios para poder trabalhar com vocês alguns assuntos e aí a gente vai fazendo a abordagem para que ao longo da resolução a gente vá discutindo algumas coisas interessantes. Se faz necessário, ao fim dessa videoaula, que vocês peguem o material de apoio e resolvam os exercícios que lá estão destinados para serem resolvidos. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, o primeiro exercício que nós temos é um exercício que envolve teorema de Bayes, tá? Então, eu já tenho alguma coisa aqui prévia, que é justamente o seguinte. Nós temos 3 máquinas, A, B e C, que produzem, respectivamente, 30%, 50% e 20% do total de peças de uma fábrica. Tranquilo? Beleza. Dito isso, nós temos ainda a seguinte informação, de que deixa eu só apagar aqui, de que as porcentagens e peças defeituosas nas respectivas máquinas são de 3%, 5% e 2%. Isso significa dizer que, dado que nós temos a produção da máquina A, o total de defeitos produzido por ela é de 3%, a da B 5% e a da C 2%. Então, diante dessas informações, nós temos a seguinte situação. Uma peça é sorteada ao acaso e verifica-se que ela é defeituosa. Então, significa dizer que vamos supor que nós temos uma caixa em que essa caixa ela apresenta apenas as peças defeituosas dessa fábrica. Ou seja, independente da máquina que produziu a peça, lá dentro só tem peças defeituosas. A pergunta é, qual a probabilidade de que a peça tenha vindo da máquina B? Então, nós vamos, por meio desse cálculo, apresentar a ideia do teorema de Bayes para que vocês possam entender a ideia por trás disso. Então, vamos notar aqui algumas coisas. Aqui nós temos 30%, 50% e 20%. Tá? Então, representando por a probabilidade da peça ter sido produzida pela máquina A, nós dizemos que esse total é dado por 30%. Então, nós temos aqui 30%, ou vamos colocar 100 porcentagem, no caso 0,3. Nós temos que a máquina B tem uma porcentagem dada de 50%, 0,5, e nós temos que a máquina C, 20%, 0,2. Nós temos mais informações ainda. Nós temos aqui que, dado que a peça foi produzida pela máquina A, a porcentagem de produção defeituosa de peças com defeito dessa máquina é de 3%. Na da B, 5%, na da C, 2%. Então, aqui nós temos... dado que a peça... Então, nós vamos representar aqui, por D, a peça que tem... o conjunto que representa as peças com defeitos, tá? Então, nós vamos dizer que, dado que a peça tem defeito, isto é, dado que a peça foi produzida pela máquina A,
a probabilidade dela ter defeito, no nosso caso, aqui foi de 3%. Na da B de 5 e na C de 2. Então, 3%, 003. A da B, nós temos 5%. E na da C, de defeito, dado que foi produzida pela máquina C, de 2%. 0,2. Perceba aqui uma coisa que é interessante, tá? No total de produção das 3 máquinas que produzem as peças dessa fábrica, nós podemos perceber algumas coisas interessantes. É que os eventos A, B e C, eles são uma partição do meu espaço amostral. Por quê? Porque a gente observa que uma peça produzida pela máquina B, ela não pode ter sido produzida pela máquina A. Porque aqui a gente fala, tem alguma coisa que fala no sentido de ser independente, mas aqui a gente entende que as peças produzidas por uma determinada máquina não pode ter sido produzida por outra máquina. Poderia ter colocado que a produção das peças são realizadas de modo independente, mas a produção de uma determinada peça não pode ter continuidade da finalização dela ter sido por outra peça, por outra máquina, na realidade, tá? Então, uma peça produzida pela máquina B, ela não pode ter sido produzida pela máquina A e também não pode ter sido produzida pela máquina C. Uma outra coisa que nós observamos pelas probabilidades é que, como a soma das probabilidades resulta em 1, a gente observa que a união dos eventos A, B e C é o meu espaço amostral. Porque, como esta soma resulta em 1, significa dizer que nós estamos com o espaço amostral na mão, então, com toda a produção das peças. Então, diante disso, dessa informação, é que A, B e C formam a partição do espaço amostral, nós temos informações relevantes de tal modo que A inter B não é que é igual, é vazio. Nós estamos dizendo que A inter C também é vazio, porque essas peças não podem ter sido produzidas, né? E nós estamos dizendo que B inter C é vazio. Estamos dizendo isso, né? Tranquilo? Então, diante dessas informações, a pergunta é, olha o que é que mudou a questão agora. Ele está me dizendo assim, dado que a produção, ou melhor, dado que a peça tem defeito, qual a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina B? Observe que o que temos aqui agora é uma inversão dos resultados que nós temos aqui. Aqui, todas as situações, o que nós tínhamos é dado que foi produzida por uma das determinadas máquinas, qual a probabilidade da peça ter defeito? Aqui agora é o contrário. Dado que a peça tem defeito, qual a probabilidade de ter sido produzida pela máquina B? Esta que é a pergunta. Então, pegando este resultado, nós temos que, pela definição da probabilidade condicional, nós temos que a probabilidade de B dado D é B inter D dado P de D. Então, diante desse resultado aqui, perceba que nós não temos esse resultado aqui do denominador diretamente. Mas nós temos a seguinte informação. Como eu tenho uma partição do espaço amostral, qualquer outro evento que estiver dentro desse espaço amostral, em que eu tenho a partição, eu posso fragmentar este evento e procurar as interseções dele com os eventos da partição. E, logicamente, estas partes, esses pedaços, também serão disjuntos, porque como a partição ela é disjunto 2 a 2, estes pedaços serão.
E aí, no que é que eu ganho com isso daí? A gente ganha porque quando a gente fizer a probabilidade da união desses pedaços, como eles são disjuntos, eu posso utilizar o terceiro axioma de Kolmogorov, do qual a probabilidade da união se fatora na soma das probabilidades individuais. E aí a gente resolve o resultado. Então, nesse caso, nós poderíamos dizer o que é que seria a probabilidade de D aqui no denominador. Vou mudar aqui a minha cor novamente, vou deixar de azul. O que é que seria a minha probabilidade D? Bem, a minha probabilidade D nessa situação, ela pode ser representada por P de B inter D mais P de D inter A mais P de C inter D. Como isso aqui foi devido à condição de nós assumirmos que cada pedacinho desse ele tem a interseção com o respectivo evento da partição, posso eu, então, dizer que a probabilidade de D é a soma individual da probabilidade dessas interseções, porque eles são disjuntos 2 a 2. Então, eu estou simplesmente aplicando o axioma 3 da definição probabilidade, tá? Pelos axiomas de Kolmogorov. Agora, uma outra coisa que eu tenho aqui é que diretamente eu não tenho este resultado para fazer essas continhas. Mas nós temos o seguinte resultado, que, pegando para um desses casos aqui específico, tá? Nós temos que a probabilidade de B inter D, ela pode ser dada, eu vou botar mais aqui embaixo, porque aí aqui eu já aproveito para expressar o resultado. Então, eu posso dizer que a probabilidade de D pode ser dada da seguinte forma. B com D, tá? Então, pode ser dada da seguinte forma. Então, a probabilidade de D dado B, isso aqui eu tenho, tá aqui, é 0,05. O que isso aqui é? O que isso aqui representa, esta probabilidade? É uma probabilidade condicional de D inter B dividido por P de B. Ora, B inter D, os elementos que estão nesse evento são os mesmos que estão em D inter B. Isso não faz diferença. Significa, então, dizer que esta probabilidade é igual, é equivalente a esta probabilidade. Então, este resultado aqui pode ser calculado simplesmente pensando em P de B inter D, que é calculado por P de B dado B, B dado B, vezes P de B. Estes dois resultados nós temos aqui. P de D dado B é 0,05 e P de B é 0,5. Então, fazendo isso, pensando em todos os outros resultados, nós podemos dizer que P de B inter D é 0,5 vezes 0,05 mais P de D inter A. P de D inter A. P de D inter A é 0,03. Na realidade, eu estou pegando P de B, no caso, né? Primeiro. Então, está sendo 0,3, que é a mesma coisa, não faz diferença não, tá? Então, aqui eu estou pegando 0,3 vezes P de D inter A, ou P de D dado A, que é 0,03, né? Ó. Mais a última situação, que é o de C, que vai ser 0,2 vezes 0,02. Este resultado aqui, fazendo as continhas, vai me dar um valor aqui, eu já fiz essa continha, deu 0,038. Vamos guardar esse resultado aqui. Então, P de D foi 0,038. Significa que a probabilidade de eu retirar uma peça independente, isso pegando o total de produção das peças da fábrica, independente de ter sido pela máquina A, B ou C, de retirar e ter defeito, é de 3,8%.
Isso significa que de 100 peças produzidas, eu tenho em torno de 4 peças com defeitos. É este o resultado que nós temos. Bem, observe que P de D, B inter D, já foi calculado aqui. No nosso primeiro caso, P de B inter D, eu já tenho aqui, que é 0,5 vezes 0,05. Então, nesse caso, o teorema de Bayes, ele consegue, por meio das probabilidades, não as probabilidades inversas, por meio das probabilidades condicionais, eu calcular a probabilidade inversa por meio delas. E nesse caso aqui, então, eu vou chegar ao meu resultado, que a probabilidade, dado que eu tenho defeito nas peças, de selecionar uma peça que foi produzida pela máquina B, é dado por 0,5 vezes 0,05 dividido por 0,038. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pegando o todo e estou querendo agora saber só qual a probabilidade de uma peça ter sido produzida pela máquina B, dado que as peças são defeituosas. Então, só as peças que estão nesse círculo azul. Então, eu pego simplesmente esta meia-lua aqui de vermelho dividido pela área do círculo, que no nosso caso é 0,038, que no nosso cálculo aqui está dando a probabilidade de 0,65. 7,9. Significa que dentre as peças defeituosas, há uma chance de 65,79% dessa peça selecionada ter sido produzida pela máquina B. Esta é a resolução. Tranquilo? Beleza. Dito isso, então, vamos passar para a próxima resolução. Esta também é uma resolução que envolve ainda probabilidades relacionadas aos eventos. E aqui nós dizemos o seguinte: a probabilidade de fechamento de cada relé do circuito apresentado a seguir é dada por P. Bem, suponha que isso aqui é um relé e significa dizer que o relé fechado significa dizer que a corrente que sai daqui de L para R, ela passa, porque o relé está fechado. O relé aberto significa dizer que a corrente não consegue passar daqui para cá e, por consequência, chegar até aqui em R. Então, a gente diz que a probabilidade do relé estar fechado é probabilidade P. E esse P deve ser algo entre 0 e 1. Se todos os relés funcionarem independentemente, isto é, a chance desse relé estar fechado aqui, ele não interfere na probabilidade deste outro relé estar fechado e desse aqui também. Então, nós dizemos que a probabilidade deste e este estar fechado, ela se fatora no produto das probabilidades individuais. Desse vezes esse. Assim como desse vezes esse. Tranquilo. Beleza, então nesse sentido aí eu posso dizer que cada um desses relés tem probabilidade P de estar fechado. Este e este. Agora, eu posso verificar também que qual é a probabilidade de que haja corrente entre os terminais L e R. Então, perceba, há dois caminhos para que haja a passagem da corrente. Vamos identificar isso aqui pelo local A e esse daqui que é o local B. Significa, então, dizer que a corrente pode passar por aqui, ou ela pode passar por aqui, ou ela pode passar nos dois casos, certo? Significa, então, dizer que a probabilidade para a gente saber que haja corrente nos terminais L e R é o equivalente a nós dizermos em calcular a probabilidade de A unido com B. Porque o evento A unido com B significa dizer que há a ocorrência do evento A, ou a ocorrência do evento B, ou a ocorrência simultânea de A com B. E a gente sabe que a corrente pode passar ao mesmo tempo nos dois locais, A ou B.
Então, isso implica dizer que nós temos uma probabilidade de A pela definição, e pelo teorema, a gente pode generalizar o terceiro axioma de Kolmogorov pela seguinte condição. Aqui nós temos a interseção de P de A inter B. Só que observe, como eles são independentes, isso significa dizer que a chance, a probabilidade desse relé aqui estar fechado, ele independe desse daqui estar fechado, que independe desse aqui estar fechado, que independe desse aqui estar fechado. Então, eu posso dizer que a ocorrência do local A de passar a corrente independe de interferir ou não na chance do local B estar também com corrente ou não. Significa, então, dizer que a probabilidade de A inter B, ela é a probabilidade de A vezes a probabilidade... Opa! Eu bato aqui, rapaz. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Bem, então, diante disso, nós podemos pensar na seguinte conta. A probabilidade de A unido com B vai ser dada da seguinte forma. A probabilidade de A significa dizer, o local A passar corrente significa dizer que eu preciso ter o primeiro e o segundo relé fechado. E a probabilidade do primeiro e o segundo estar fechado, olha a conjunção que eu estou usando. E, porque a chance desse relé estar fechado não interfere em nada na chance desse daqui estar fechado. Então, significa dizer que a chance do local A ter corrente representa a probabilidade do primeiro relé estar fechado e do segundo relé estar fechado, que isto resulta em P vezes P, que é P ao quadrado. A probabilidade de B, na mesma ideia, do terceiro e do quarto relé estar fechado. Então, também eu tenho P ao quadrado. Agora, a probabilidade da interseção, que se fatora em P de A vezes P de B, é P ao cubo, que é P ao quadrado vezes P ao quadrado. Logo, nós podemos chegar ao resultado teórico de que a probabilidade que haja corrente entre os terminais L e R é 2P ao quadrado menos P à quarta. Então, significa que se P tivesse probabilidade de 0,8, aí bastaria a gente substituir o valor de P a estes valores aqui e fazer a conta para saber qual era a chance dos relés de haver corrente entre os terminais entre L e R. Esta é a resolução. Então, não é que isso aqui, só para que deixe claro, isso aqui foi apenas um exemplo, tá? De valor possível para P. Mas o resultado, de fato, é esta, vou botar de azulzinho, é esta resolução aqui. 2P ao quadrado menos P à quarta. Este foi a segunda resolução. Uma terceira agora, mais bem elaborada, vai ser dada da seguinte forma. Vamos pensar aqui juntos. Aqui nessa situação, nós tivemos essa questão, e essa questão ela não foi abordada nos exercícios anteriores, não. Porque nós temos o seguinte resultado. Vamos lá. Nós temos um teorema que a gente consegue demonstrar da seguinte situação. Se nós conhecemos a função de distribuição de x para uma variável aleatória, se f de x é conhecida, nós podemos determinar, pensando no caso discreto, tá?
nós podemos determinar a função de probabilidade de x pela seguinte situação. É eu pegar a probabilidade, a função de distribuição de x neste ponto, menos o limite para um determinado epsilon tendendo a zero, da f de x nesse ponto, menos este epsilon. Significa dizer que eu posso determinar a função de probabilidade se eu conheço a função de distribuição, como também é possível pensar que se eu conheço a função de probabilidade, aí fica mais fácil, se P de x, se Pzinho de x para um determinado x é conhecida, nós podemos determinar a função de distribuição simplesmente somando para todos os x, aqui eu vou botar até um x asterisco para definir, eu posso somar para todos os x menores ou iguais a esse x asterisco a minha P de x. Então, significa dizer que se eu conheço o meu fão, eu consigo determinar o meu Pzinho de x, e se eu conheço o meu Pzinho de x, eu consigo determinar o meu Fzão. É assim que a gente, no caso das contínuas, isso fica mais, vamos dizer, mais trivial, porque aí, como é integral, a gente faz a inversa de uma da outra por derivação. E aí a gente consegue resolver esse problema de modo similar. No que é que eu estou dizendo com isso? Porque esse resultado é importante? Porque aqui eu tenho apenas a função distribuição e a primeira coisa que é pedida nessa situação é determinar a função de probabilidade de x. Então, aqui nós temos os seguintes resultados, né? Olha, quando x é menor do que 5, eu tenho o valor de zero para essa função de distribuição. No caso, para entre 5 e 7, eu tenho 0,2. Entre 7, deixa eu só pegar aqui que eu tenho este resultado aqui melhor. Entre 7 e 8, eu tenho 0,5, a função de distribuição. Entre 8 e 20, eu tenho 0,9. E maior do que 20, eu tenho o limite, que é 1, da minha função de distribuição. Bem, dito isso, a gente então pode pensar na função de distribuição graficamente, tá? Da seguinte forma, vamos lá. Aqui eu tenho a minha função de distribuição, vamos tentar desenhar aqui de forma legalzinha. Eu tenho aqui a minha f de x, e aqui eu tenho a minha variável x, tá? Vou tentar desenhar legalzinho aqui. X. Os valores observados que nós temos são assim. Vamos lá. Aqui eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7. Vamos perceber que aqui em 6, o que é que vai acontecer? Eu tenho 8 e eu tenho 20. Aqui eu tenho todos os outros valores, 9, 10, 11, 12, até 20. O que é que nós dissemos aqui? Vamos lá. Entre menor do que 5, na realidade, então, eu tenho a minha função de distribuição que ela vale 0. Então, nesse caso aqui, ela vale 0 aqui, ó. Veja o que acontece com a definição. Ó. Ela não topa em 0. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um círculo aberto. Aberto, tá? O que acontece agora entre 5 e 6? No caso, o que aconteceu aqui, ó. Entre 5, na realidade, e 7, ela vale 0,2. Entre 5 e 7, ela vale 0,2. Uma outra coisa que eu não falei aqui é para colocar os nossos valores. Então, vamos pensar aqui. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Então, tá. 0,4, 0,6,
0,8 e 1. Beleza. Então, entre 5 e 7, ela vale 0,2. Só que 5 está fechado. Então, entre 5 e 7, aberto. Vamos ver lá. Ó, entre 5 e 7, aberto. Entre 7 e 8, ela vale 0,5. Entre 7 e 8, ela vale 0,5. Que é mais ou menos aqui, tá? Ó, na metade. Então, 7 fechado e 8 aberto. Lembre-se que a função distribuição para o caso das variáveis aleatórias discretas é uma função escada. E de 8 a 20, com 8 fechado, ela vale 0,9. Então, mais ou menos aqui. 0,8. Opa. Aqui, 0,8 fechado. Espera aí. O que é que está acontecendo aqui? Deixa eu só ver aqui. Espera aí. Pronto. Tá. Então, 0,9 e até 20 aberto. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para eu baixar um pouquinho mais aqui. 0,9 para cá. E aqui com 20 aberto. Acima de 20, ela vale 1. Beleza. O que é que a definição diz para mim? Olha só. Se eu pegar, no caso, a função distribuição para 5, nós vamos pensar assim, ó. Vamos pegar, nesse caso, ele está pedindo no item A para que a gente calcule a probabilidade, na realidade, a função de probabilidade. Eu quero, antes de apresentar a função de probabilidade, eu quero dizer para vocês a seguinte situação. Eu quero apresentar aqui uma função indicadora, que a função indicadora a gente pode representar a função indicadora de x para um determinado x que eu observar dentro de um intervalo AB, e eu vou dizer que ele vale 1 se x estiver nesse intervalo AB, e ele vale 0 caso contrário. Dito isso, então, nós vamos pensar assim. Então, pelo que nós falamos lá daquele resultado anterior, de como é que nós poderíamos obter uma função de probabilidade por meio da função de distribuição, observe que tudo, se tivesse aqui para baixo, valeria 0, então não se contabiliza. O negócio aqui, o nosso norte está entre 5 e 20. Então, vamos ver quais são os valores, como é que a gente consegue determinar a função de probabilidade nessa situação. Vamos aqui. A probabilidade de x no ponto 5, pelo que nós temos do resultado, significa nós pegarmos a função de distribuição no ponto 5, que é, por definição, nós calcularmos a probabilidade de x ser menor ou igual que 5, então 5 é contabilizado nessa situação, né? Ó, menos o limite com um epsilon tendendo a 0 da f de x com 5 menos esse epsilon. Então, o que eu estou dizendo é que eu estou pegando um número muito próximo de 5 pelo lado direito, mas não topa em 5, tá? Ele tende a 5, mas não é exatamente igual a 5. Então, eu poderia pegar qualquer coisinha aqui, ó, próximo de 5. Qualquer coisinha aqui próximo de 5. Por exemplo, sei lá, 499. A gente percebe que a função de distribuição em 499, ela vale 0. Porque se a gente observar aqui pela achura vermelha, ela vale 0. Agora, no ponto 5, ela vale 0,2. Então, significa dizer que a função de probabilidade, nesse caso aqui, ela está valendo 0,2.
Beleza? No caso do 6, veja que a função distribuição em 6, ela vale 0,2. Mas um número muito próximo de 6, por exemplo, 5,999, ela também vale 0,2. Logo, a função de probabilidade no ponto 6, ela vale 0. Assim acontece para todos os números que estão entre 8 e 20. Todos eles aqui vão ter um número muito próximo que vai ter a mesma probabilidade, 0,9. Então, eles vão ter probabilidade 0. Significa dizer que nós só vamos ter probabilidade para os pontos 7, 8 e 20. No caso aqui, por exemplo, para 7, eu vou pegar 0,5, que é a função de distribuição no ponto 7, menos um número muito próximo de 7 pela direita. 699, por exemplo, vai me dar 0,2. Então, eu vou pegar 0,5 menos o limite de epsilon tendendo a 0, ou seja, esse número muito próximo pela direita de 7 aqui no caso, um 699, ele vai topar nessa linha aqui. Então, eu vou ter 0,5 menos 0,2, que vai dar 0,3. Então, P de x no ponto 7 vai dar 0,3. E ainda mais nós temos para 0,8. 0,8 nós vamos ter 0,9 menos um 7,99. Qual o valor mais próximo que nós temos perto de 8? Sei lá. Mas qualquer número que se aproxima de 8, ele vai topar a função de distribuição aqui, que vai dar 0,5. Então, 0,9 menos 0,5 vai dar 0,4. Então, P de x no ponto 8 vai ser 0,4. E, por fim, se nós pegarmos aqui em 20, 20 é 1. E pegando o limite de epsilon tendendo a 0 de f de x no ponto 20 menos esse epsilon, ou seja, um número muito próximo pela direita de 20, sei lá, 19,99. Esse valor vai dar 0,9. Então, 1 menos 0,9 vai dar 0,1. Então, P de x no ponto 20, no ponto 20, vai me dar 0,1. Como é que eu posso construir uma condição geral para um P de x, para um x qualquer? Pensemos nós que o nosso suporte nessa situação, isto é, valores observados para x, ou valores possíveis para o meu x, que é o suporte, o conjunto dos valores possíveis, cuja probabilidade é maior do que 0. Nesse caso aqui, eu posso representar este suporte, o S de x, eu uso lá um x diferente, né? Algo assim, a mesma coisa. Este conjunto são 5, 7, 8 e 20. Os demais, todos valem iguais a 0. Então, veja que a minha variável aleatória ela é discreta nessa situação. Então, pegando o gancho da função indicadora, eu vou dizer, então, que a minha função de probabilidade para os valores possíveis que tem da variável aleatória x vai ser dada da seguinte forma. Aqui, esse intervalo AB, se eu considerar que A e B são iguais, então eu tenho apenas um escalar, um número específico. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho que a minha função de probabilidade ela vale 0,2, que multiplica a função indicadora no ponto 5 de x. Quer dizer, quando x for igual a 5, a minha função indicadora vale 1 e a minha função de probabilidade vale 0,2. Tranquilo? Caso contrário, ela vai valer 0 e 0 vezes 0,2 vai valer 0. Assim eu vou fazer para os demais. Para 7, 0,3, a minha função indicadora no ponto 7 de x, mais 0,8, que é 0,4, multiplicado pela minha função indicadora no ponto 8 de x,
E, por fim, a minha última situação, que é 0,1, multiplicado pela função indicadora no ponto 20 de x. Então, essa é a condição geral que nós temos da minha função de probabilidade. Ela não é uma expressão fechada especificamente. Eu expressei ela em termos de função indicadora nessa situação. E isso daí me dá uma outra situação, que aqui eu tenho a minha função distribuição. Eu posso, então, criar o gráfico da minha função de probabilidade da seguinte forma. Eu tenho aqui, neste caso, a minha x e a minha p de x nessa situação para simplesmente os valores. Aqui eu tenho 0,3, 0,4, eu vou botar aqui pelo meio, tá? Então, nós vamos pegar assim. Tem mais uma aqui. Eu vou botar aqui, tá? Então, vai ficar aqui 0,2, 0,3, errei. Porque eu tenho 0,1, né? Vamos botar aqui 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. Aqui. Beleza. Aqui agora eu tenho 5, 6 não tem nada, 7, 8, e aqui eu tenho o 20. Nesse caso, vou mudar minha corzinha aqui, vou botar um verde. 5, a minha função de probabilidade vale 0,2. Em 7, a minha função de probabilidade vale 3. Em 8, a minha função de probabilidade vale 4. E em 20, minha função de probabilidade vale 0,1. Falei 4 aqui, 0,4. 0,4. E aqui vale 0,1. Então, esta é a minha função de probabilidade. Veja que a probabilidade da união, né, dos meus valores ser 5, ou 7, ou 8, ou 20, ele é a soma de todas as probabilidades possíveis do suporte da variável aleatória, ela tem que resultar em 1. Então, veja, 0,2 mais 0,3 dá 0,5, mais 0,4 dá 0,9, mais 0,1 dá 1. Então, veja que isto é uma função de probabilidade. Tranquilo. Então, aqui, por exemplo, já matando o último item que nós iríamos ver, não acredito que eu perdi tudo não, Jesus. Eu acho que eu apertei em B e voltou tudo. Eu acho que foi isso aqui, peraí. Aqui. Ó, voltou. Foi isso, ó. Então, está aqui meu resultado, vamos lá. Então, função de probabilidade foi calculada. Item B. A probabilidade de x ser menor ou igual que 7. A probabilidade de x ser menor do que 7. A probabilidade de x ser menor, ou melhor, está entre 8 e 18. A probabilidade de x ser maior ou igual que 15. E qual é o valor da esperança matemática, isto é, da média, e a mediana e a moda? A média eu vou dar só os passos, sabe? Certo? A esperança matemática, a conta, o resultado vocês fazem. Vamos pegar aqui no caso a probabilidade de x ser menor igual que 7. Então, nós temos probabilidade de x ser menor ou igual que 7. Deixa eu só anotar aqui para eu não perder, porque lá na minha resolução, quando eu for mostrar a planilha, nós vamos perder a apresentação. Então, a resolução que eu fiz. Então, P de x menor do que 7, P de x está entre 8 e 18, e P de x ser maior ou igual que 15. No fim, ele pede esperança, mediana e moda. Eu poderia começar com este último resultado aqui, só para a gente observar,
Deixa eu voltar aqui na minha situação, que foi essa que eu fiz, o B. Olha só. A esperança, indo logo para o final, que foi o último item, eu não sei se aqui... aqui eu não separei por letra, não, A, B, C, mas é o último. Então, o último caso, a gente já pode matar da seguinte forma. Olha só. Eu posso dizer, no caso, que a nossa esperança... Vou meter cor diferente aqui, azul. Eu posso dizer, então, que a minha esperança de x vai ser dada pelo suporte, ou seja, pelo somatório de todos os x, está o quê? Eu vou fazer o produtório de x vezes a sua função de probabilidade. No caso, como eu sei que os valores possíveis são 5, 7, 8 e 20, eu vou ponderar esses valores pelas suas probabilidades. Isto é, 0,2 vezes 5, mais, e eu faço isso para todos os últimos casos em que eu vou ter 20 vezes 0,1. Aí eu vou encontrar a minha esperança. Fazendo essas contas, a gente acha essa esperança. No caso da mediana e da moda, a gente consegue matar o resultado da moda justamente aqui, porque a maior chance de obter um desses 4 resultados possíveis é a probabilidade de x igual a 8, que dá 40%. Isso aqui, se nós olhássemos lá, quando estávamos estudando em estatística descritiva, é o valor mais frequente. Se nós pensássemos aqui, não sendo a frequência absoluta, mas sendo a frequência relativa, a frequência relativa lá era a minha probabilidade empírica, baseada nos dados que eu tinha na minha mão. Aqui, no caso, é a probabilidade teórica, o que de fato acontece na população. Então, o resultado mais frequente aqui é o valor 8, que tem valor de 40%. Então, 8 é o valor da minha moda. A mediana é aquele em que nós temos, e aí a gente tem que observar na função distribuição, porque observe que aqui, que é o valor 0,5, é justamente aqui entre 7 e 8, em que nós temos a posição em que abaixo eu tenho 50% das observações e acima eu tenho 50% das observações, e isso, por definição, é a mediana. Então, no nosso caso, a mediana nessa situação teria o valor 7 mais 8 dividido por 2, seria especificamente, então, 7,5. Então, este era o valor da minha mediana para este caso aqui, olhando pela função distribuição. Dito isso, nós temos os outros resultados. Aí eu posso explorar da seguinte forma. A probabilidade de x, então aqui eu já tenho esses resultados aqui, eu vou apagar esta parte de cima e vou deixar apenas essa daqui, tá? Para eu explorar as demais situações. Então, vou apagar apenas essa daqui, para eu não passar e não perder esse gráfico, que ele vai ser interessante para que a gente possa visualizar. Então, aqui eu tenho a função de probabilidade para todos os casos, e aqui eu tenho a função de distribuição nesse outro caso. Então, nessa situação aqui, pegando de azul, qual seria a probabilidade de x ser menor ou igual que 7? X ser menor ou igual que 7 seria olhar justamente para esse ponto aqui. Veja que o 7 ele está aqui, ele não está aqui. Então, esta probabilidade aqui nesse caso é 0,5. Olha o outro caso. Probabilidade de x ser menor do que 7. É qualquer coisa, pode se aproximar de 7, mas não é igual a 7. Então, veja que nesse caso aqui, como não é igual a 7, é próximo de 7, mas não é igual a 7, ele obviamente só vai poder estar nessa situação, nessa linha aqui, esses valores, a probabilidade. Então, este valor aí é 0,2. Uma outra situação que nós temos, a probabilidade de x está entre 18 e está entre 8. Perceba
que para ele estar entre 8 e 18, olha só, a probabilidade dele estar entre 8 e 18. Entre 8 e 18, meu suporte só tem apenas a probabilidade de x igual a 8. Veja que entre 8 e 18, todas as outras observações entre 8 e 20, ela é igual a zero. Então, nesse caso aqui, esta probabilidade é equivalente a eu dizer a probabilidade de x igual a 8, que nesse caso aqui é 0,4. E, por fim, a probabilidade de x ser maior, ou melhor, maior e não menor, maior ou igual que 15. Maior ou igual que 15, eu só vou ter aqui a probabilidade de x ser igual a 20. Probabilidade de x ser igual a 20. A probabilidade de x ser maior do que 15, como meu suporte só tem essas 4 observações, e esse valor vai dar 0,10. Esta daqui é um exercício teórico relacionado a variáveis aleatórias, no caso discreto, em que envolve função de distribuição e função de probabilidade. Então, vale a pena ir devagar, se tiver dúvidas, para ir em cima desses exercícios, vocês falam, mandam no chat, na descrição, faz as suas perguntas, porque a gente pode elucidar com mais outros exercícios. E aqueles da nossa disciplina, assistam essas videoaulas, de fato, com muita calma, levem para a sala de aula as suas dúvidas para que a gente possa saná-las, tá? Para que não fique com dúvidas. Tranquilo? Feito tudo isso, a gente, de fato, agradece a presença de vocês por estarem aqui conosco até este momento e que lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Se tiverem dúvidas e sugestões, vou deixar aqui também o link do slide. Vocês podem clicar aqui no meu contato e você vai ser redirecionado para que possa ver meu e-mail e poder mandar suas críticas e sugestões. Um abraço para vocês e até a próxima.